Vamos iniciar então mais uma aula falando sobre sequências e agora eu quero fazer alguns exercícios. Considere as sequências de termos gerais aqui apresentadas e indique quais são monótonas, quais são limitadas e quais são convergentes. Ou seja, vamos analisar monotonicidade, vamos analisar se elas são limitadas ou não e a convergência ou divergência das mesmas, né? Eu vou começar com a letra A. Na letra A nós temos isso aqui, tudo bem? Menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. É fácil notar bem aqui o seguinte, né? Que os termos de índice ímpar, eles são negativos e os termos de índice par são positivos, porque embaixo o n ao quadrado é sempre positivo, né? Porque o n é positivo, o n ao quadrado também vai ser positivo. E notemos que o menos 1 elevado a n, aí vai depender do n. Se o n for ímpar, o menos 1 é o menos 1. Menos 1 elevado a um termo ímpar é menos 1, menos 1 elevado a um termo par é positivo. Então nós vamos ter uma alternância de sinais, né? O meu A1 é o menos 1, o meu A2 é 1 quarto, o meu A3 é menos 1 nono, o meu A4 é 1 16avos e assim segue. Tudo bem? A pergunta é, será que essa sequência é monótona? Claramente ela não é monótona, né? Porque o A1 é menor do que o A2. Ou seja, da passagem do A1 para o A2, ela é crescente. Mas o 1 quarto ele é maior do que o menos 1 nono. Ou seja, do A2 para o A3 ela já é decrescente. Ou seja, não segue um comportamento... ela não tem um crescimento ou um decrescimento ao longo de todo de toda a sua extensão. Significa que ela não é monótona, tá? Ela não é monótona porque o A1 é menor do que o A2, mas o A2 é maior do que o A3. Agora nós vamos usar a técnica de limite, né? Aquelas operações bem básicas de limite para verificar se ela é convergente. Bem, nós temos então o limite de AN, é o limite disso aqui. Mas eu posso colocar esse termo como um produto de outros dois termos, né? O produto de menos 1 elevado a n e 1 sobre n ao quadrado. Existe um teorema na análise real que ele mostra o seguinte, que se eu tenho uma sequência que converge para zero e uma outra sequência que é limitada, por mais que ela não seja convergente, mas se ela é limitada e tem uma outra que tende a zero, então o limite desse produto vai tender para zero. É o que nós temos aqui. Sabemos que essa sequência ela é a sequência dos termos menos 1 e 1, menos 1 e 1, e essa aqui é uma sequência que converge para zero, né? Porque isso aqui vai crescer ilimitadamente. Esse termo aqui vai tender para zero. Significa que o limite desse produto vai tender para zero também, né? Aqui nós temos uma representação na reta, né, do que seria essa sequência. É bem fácil notar, né? O primeiro termo é menos 1, o segundo é o quarto, o terceiro é menos 1 nono, o quarto é 1 sobre 16, para cá, para lá, pá. Vai se aproximando de zero, né? Então, já vimos intuitivamente que ela converge para zero. Agora vamos provar isso pela definição, né? Dado um epsilon maior que zero, existe um certo n0, tal que n maior que n0 implica nisso aqui. Ou seja, a partir de um certo termo, a partir de um certo índice, os termos começam a cair dentro do raio de convergência. Então vamos desenvolver isso aqui. Esse menos zero pode ser ocultado. Módulo de menos 1 elevado a n. Gente, o n é natural, né? O n é um número inteiro positivo. Então esse menos 1, dependendo do n que eu colocar, ou ele vai ser menos 1 ou ele vai ser 1. E o módulo do 1 e o módulo do menos 1 são iguais, é o próprio 1. Então por isso que para cá já vem 1. Módulo de n ao quadrado é o próprio n ao quadrado, porque é positivo. Certo? E daí eu tirei esses dois elementos do módulo, né? Passei o módulo aqui vai dar menos 1. E aqui o que nós vamos ter? Nós podemos então dividir dos dois lados por epsilon, por isso que o epsilon aparece aqui, e multiplicar dos dois lados por n ao quadrado, por isso que o n ao quadrado está aqui desse lado. Pronto, agora é só aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Nós vamos ter, portanto, isso aqui. E esse aí é o nosso n0. Portanto, foi provado que a sequência de fato converge para zero. Pelo fato de ser convergente, ela também é limitada. E nós vemos aqui na nossa reta que ela é limitada
inferiormente por menos 1, superiormente por 1/4, porque os termos vão se aproximando cada vez mais do zero. Não é isso? Ela não é monótona, mas ela é convergente. Nem toda a sequência convergente é monótona, assim como nem toda a sequência monótona é convergente, certo? Mas se ela é convergente, ela é adimitada. E mostramos que ela é convergente, é adimitada, só que não é monótona. Tudo bem? Vamos agora passar para o nosso próximo termo aqui, que é a letra B, né? A letra B, ela tem um produto de n por 1 mais uma potência de menos 1, né? Menos 1 elevado a n. Meus amigos, limite do produto é o produto dos limites, certo? E esse limite não existe. Por quê? Porque aqui esse limite não existe, né? Porque olha só, mesma história da questão anterior. Se o n for ímpar, o termo é negativo. Se o n for par, o termo é positivo. Então aqui, se for menos 1, vai ficar 1 menos 1 que vai dar 0. E se for 1 mais 1, vai dar 2. Então aqui fica toda hora alternando 0 e 2, 0 e 2, 0 e 2. E esse aqui ele vai tender para mais infinito. Então isso aqui logicamente não existe, né? Esse limite não existe, esse tende para mais infinito, isso aqui não existe. Porque 0 vezes isso aqui dá 0. 2 vezes isso aqui dá alguma coisa, né? E como esse aqui tende para mais infinito, então olha só como vai ser o comportamento da nossa sequência. Os primeiros termos dela são estes aqui. Se o meu, o B1, insere 1 bem aqui, vai ficar 1 menos 1 que vai dar 0. 0 vezes n, 0. O meu B2, se eu inserir o 2 bem aqui, eu vou ter 1 mais 1 que vai dar 2. E aqui eu também vou ter 2, então vai ficar 2 vezes 2 que vai dar 4. Se eu inserir o 3 bem aqui, fica 1 menos 1 que vai dar 0. E 0 vezes o 3 que vai estar aqui fora vai dar 0. Se eu inserir o 4 bem aqui, fica 1 mais 1 que vai dar 2, e o 4 fora, 2 vezes 4 vai dar 8. E assim segue. Como é que eu posso provar que essa sequência não é convergente, né? Eu calculei, já verifiquei pelo limite que ela não é convergente. Bem simples, eu posso tomar duas subsequências e mostrar que essas subsequências convergem para limites distintos. Tomando a subsequência dos termos de índice ímpar, olha o que acontece. O meu A1 é 0, o meu A3 é 0, o meu A5 é 0, o A7 também vai ser 0. Então eu vejo que a subsequência dos termos de índice ímpar converge para 0. A questão é, a mesma coisa vai acontecer com a subsequência dos termos de índice par? Não vai. A subsequência dos termos de índice par, olha só, o A2 é 4, o A4 é 8, o A6 é 12, né? Então nós estamos vendo que isso aqui vai crescer. E isso aí vai crescer ilimitadamente, porque olha só, o n, ele está aqui fora, né? Isso aqui é limitado, mas o n não é limitado, ele vai para mais infinito. Então essa sequência, ela naturalmente, essa subsequência vai tender para mais infinito. Pronto, então eu tenho duas subsequências que tendem para limites distintos, né? E olha, como eu tenho uma subsequência que tende para mais infinito, a sequência em si ela não é limitada. Porque veja bem, se eu tomei alguns termos dela e esses termos estão tendendo para mais infinito, então naturalmente a sequência como um todo ela também tende para mais infinito, né? Vê se você concorda comigo. Porque, olha só, aqui são só os termos pares da sequência. Isso aqui está tendendo para mais infinito, isso aqui cresce sem limite, né? Isso aqui cresce sem parar. Mas todos esses termos fazem parte da sequência principal. Então a sequência principal também vai crescer sem parar, né? Ora é 0, ora é um termo finito, ora é 0, ora é um termo positivo, ora é 0, ora é um termo positivo, vai seguir esse comportamento. Ela não tem limite, uma subsequência sua tende para mais infinito. E no final das contas essa sequência é ilimitada, ela não tem uma cota superior, né? Ela não é monótona porque, veja bem, o 0 é menor do que o 4, o que sugere um crescimento. Mas o 4 é maior do que o 0, o que sugere um decrescimento. Daqui para cá ela cresce, daqui para cá ela decresce. Então essa sequência não é monótona. Ela não é monótona, ela não é convergente, ela também não é ilimitada. Agora vamos para o nosso item C, né? No item C nós temos essa sequência. E eu estou traçando para você aqui alguns termos dela, né? O nosso C1, 2 elevado a 1 mais 1, né? Que é 2 elevado a 2, que vai dar 4. 2 elevado a 1 dá 2, com mais 1, 3. Então o primeiro termo é 4 terços.
O segundo termo é 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 3 dá 8. Aqui é 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2 dá 4, mais 1, 5. Aqui é 2 elevado a 3 mais 1, que é 4. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 3 dá 8, mais 1, 9. 16 sobre 9. O nosso C4 seria 2 elevado a 4 mais 1. 2 elevado a 5 dá 32. Aqui é 2 elevado a 4 mais 1, né? 2 elevado a 4 dá 16, mais 1, 17. 32 sobre 17. E assim segue. Tudo bem? Se você notar, olha, intuitivamente dá para nós notarmos que a sequência ela é monótona, porque isso aqui é 1,33 aproximadamente, isso aqui é aproximadamente, aliás, isso aqui é 1,6, isso aqui dá um pouquinho um pouquinho abaixo de 2, isso aqui também dá um pouco abaixo de 2. Essa sequência ela é monótona, é o que está aparecendo, né? Mas temos que provar isso aí. Vamos primeiro verificar se ela converge ou se ela diverge, né? Usando o limite, nós vamos calcular o limite disso aqui. 2 elevado a n mais 1. Se eu desmembrar, eu posso colocar 2 elevado a n e aqui vezes 2, né? E aí eu posso utilizar o seguinte, o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu separei o 2, né? Por quê? Porque o limite de 2 é o próprio 2. O limite de uma constante é a própria constante, tudo bem? Bem, então eu já coloco 2 separadamente, né? Eu já calculei esse limite. E aqui, o que sobrou, né? O que sobrou no caso disso aqui, eu posso dividir numerador e denominador por 2 elevado a n, que é o que eu estou fazendo aqui. 2 elevado a n sobre 2 elevado a n dá 1. 2 elevado a n sobre 2 elevado a n também dá 1. E 1 sobre 2 elevado a n, né? Eu ponho para cá. Então, vou chegar nisso aqui. Tudo bem? 1, e aqui eu tenho esse termo. Agora, o limite de um quociente é o quociente dos limites. E vindo para cá, nós vamos ter isso. O limite de 1 é 1, o limite de 1 é 1, e esse limite aqui vai dar 0, né? Porque o denominador vai crescer ilimitadamente. Isso aqui vai tender para 0. Então, eu tenho 2, e o limite disso aqui vai ser 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o limite desse camarada aqui é 2. Eu verifiquei utilizando o limite que essa sequência converge para 2. A questão é que agora eu tenho que provar isso, né? Uma forma de provar que isso aqui é convergente é mostrando que essa sequência é monótona e que ela é limitada. Correto? E veja bem, quando ele fala que eu tenho que provar que ela é limitada, que ela é monótona, ele não está pedindo para verificar quem é o limite dela, né? Eu estou calculando para ter mais subsídios, né? Ter mais informações, mas isso aí fica por conta do cliente, né? Fica a nosso cargo. Bem, eu vou provar que essa sequência é monótona, tudo bem? Para isso eu vou usar o limite, o princípio da indução finita, melhor dizendo, né? Eu vou mostrar que isso aqui é válido para 1, depois eu tenho que mostrar que isso aqui é válido para um certo número natural e depois para o sucessor desse natural, né? Na verdade, eu vou supor que vale para um certo natural e depois mostrar que é válido para o sucessor deste natural. Tudo bem? Então, inicialmente, eu tenho isso aqui, né? Eu vou utilizar o n igual a 1, né? Utilizando o n igual a 1, eu tenho isso aqui. Nós já calculamos lá atrás que o nosso C1 vai ser o 4/3 e o C2 é o 8/5, né? Nós já vimos lá atrás, né? Bem aqui, ó. Nós já vimos que aqui o primeiro termo é 4/3, o segundo é 8/5, né? Esse é menor do que esse. Que é o que de fato acontece, né? Aqui a continha. Então, nós temos que isso aqui, o nosso C1 é menor do que o C2. É verdadeiro isso, né? Agora, vamos supor, né, que isso aqui valha para um certo N0. E aqui nós temos a nossa hipótese de indução, tudo bem? O meu trabalho agora é mostrar que isso aí vale para o sucessor desse N0, tudo bem? Se valer para o sucessor desse N0, então vale para todos os naturais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós sabemos que esse camarada aqui é o nosso CN0 e esse aqui é o CN0 mais 1. Tudo bem? Desce mais um pouquinho aqui. Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte. Eu posso tomar esse termo aqui e multiplicar em cima e embaixo por 2. Não posso? Está aqui. Multiplicando em cima e embaixo por 2, aqui vai aumentar um termo, vai aumentar uma unidade, né, no meu expoente, vai ficar 2 elevado a n0 mais 2 mais 1. E aqui embaixo
Lembra que como isso aqui é uma adição, esse 2 vai multiplicar com os 2 aqui. Então aqui vai aumentar uma unidade nesse expoente. E aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá o 2. E nós continuamos tendo uma adição aqui embaixo, né? Só que veja bem, e lembrando, isso aqui ainda é o nosso CN0 mais 1, né? Eu só fiz multiplicar em cima e embaixo por 2, eu não alterei o número em si. Só que se nós formos reparar, olha só, isso aqui é menor do que isso, né? O numerador dos dois é igual e o denominador desse aqui é menor do que o desse. Aliás, é maior do que esse, né? Para cá eu diminuí o denominador. Olha, aqui era mais 2, aqui é mais 1. Se eu diminuir o denominador nesse aqui, é porque esse número é maior que esse, né? Os dois têm o mesmo numerador, mas esse aqui tem um menor denominador. Então ele é maior do que esse. Mas, se você notar bem, esse camarada aqui, ele é o nosso próprio CN0 mais 2. Para cá, CN0 mais 1. Então eu mostrei que o CN0 mais 2 é maior do que o CN0 mais 1. Significa que o CN0 mais 2 é maior do que o CN0 mais 1. Portanto, está provado para N igual a N0 mais 1. Portanto, a nossa sequência é monótona crescente. Para eu mostrar que é convergente, basta eu mostrar que ela é limitada, né, para terminar o nosso trabalho. E se nós formos verificar, né, olha o que acontece bem aqui, gente. O que acontece bem aqui. Se você for reparar, ela vai aumentando, né? Intuitivamente nós observamos isso, né? 32 dividido por... Se fosse 32 dividido por 16, daria 2, né? Mas é 32 dividido por 17, que é um pouquinho abaixo de 2, porque eu aumentei o denominador. Então, intuitivamente eu estou vendo que isso aqui está convergindo para 2. Um negócio que eu tenho que provar isso, né? Eu já sei que ela é monótona, porque eu mostrei o princípio da indução finita. Agora, eu vou supor... tenho que provar que ela é limitada superiormente por 2. Veja bem, não é que 2 seja o supremo dela. É que 2 é uma cota superior para ela, né? Eu vou provar isso por absurdo, tudo bem? Eu vou supor que a sequência tem algum termo maior do que 2, tudo bem? Eu vou supor por absurdo que ela tem um termo maior do que 2. Ora, se ela tem um termo maior do que 2, então 2 é inferior a algum termo dela, né? Para algum n dela, eu vou ter o termo maior do que 2. Eu posso multiplicar dos dois lados por 2 elevado a n mais 1. Tudo bem? Então eu vou ter isso aqui. Esse termo aqui que é positivo, ele multiplica bem aqui. Aqui ele vai multiplicar, e portanto ele aparece bem aqui. E aqui eu tenho 2 elevado a n mais 1. 2 elevado a n mais 1 eu posso colocar como 2 elevado a n vezes 2, correto? Desenvolvendo isso aqui, eu chego nisso aqui, tudo bem? Ora, esse termo é igual a esse, então eu posso simplificar os dois, não tem problema. Simplificando, eu vou verificar, eu vou chegar à conclusão de que 2 é menor do que 0, mas isso é um absurdo. Portanto, 2 é cota superior para a sequência. Então, eu mostrei que a sequência é monótona e que ela é limitada superiormente por 2. Então, o que está acontecendo é isso aqui, gente. A sequência ela é monótona, crescente, então os termos dela vão aparecendo bem aqui, só que ela é limitada superiormente por 2. Não vê bem, né? Tomando essas informações como base, ela é monótona, crescente e é limitada por 2. Só por essas informações, eu não sei se o limite dela é 2. Mas eu sei que ela é convergente. Se ela não convergir para 2, ela converge para algum valor bem próximo de 2. Porque o 2 limita superiormente ela. Ela é convergente, tudo bem? E eu sei que ela converge para 2, porque logo aqui no começo eu calculei o limite dela. E eu verifiquei que esse limite dava 2. Então eu provei que ela é uma sequência convergente, e utilizando o limite eu verifiquei que ela é uma sequência que converge para 2. Tá certo? Obrigado.